Bom, boa noite a todos. Eu tinha reservado para cumprimentar o Vôlei Futuro no final, mas eu já vou embalada nas palavras do vereador Papinha, também fazer a mesma coisa. Eu fui sexta-feira, como eu sempre vou quando posso, e foi realmente uma emoção muito grande. A gente que é de Araçatuba, nascida aqui, criada aqui, ver um time se projetando dessa maneira é um orgulho muito grande. A minha filha mora em São Paulo e ela junta a turma lá e compra camiseta aqui. E hoje ela já estava brigando porque ela quer ir lá em São Caetano, São Bernardo, para ver a final do vôlei. Então a gente fica muito feliz. Parabéns para os jogadores, foi um jogão. Parabéns para a equipe técnica e todo o pessoal que vem investindo, né, no Vôlei Futuro. O ginásio de esportes estava lotado, não cabia mais ninguém. Ainda bem que eu cheguei, viu, Papinha? E comprei. Eu gostaria também de falar com vocês que essa semana a gente teve aí uma reunião com o pessoal que cuida de animais, que protege animais. E a gente fez questão de vir aqui para chamar a atenção de todos, porque existe um movimento para a reforma do Código Penal brasileiro. E há uma proposta caminhando de descriminalização da crueldade com animais. O que seria isso? Eles estão querendo mudar o Código Penal e tirar a crueldade com animais do crime e passar para uma infração administrativa. A gente que sabe quanto esses bichos são importantes na nossa vida, eu acho que a gente tem que ficar mobilizado, sim, para não deixar que essa barbaridade aconteça no nosso país. Quando todo mundo investe, trabalha para a proteção dos animais no mundo inteiro, o Brasil vai na contramão disso. Então, nós temos que ficar muito vigilantes. Gostaria de dizer ainda que desde que eu assumi o mandato, que eu tenho ficado até um pouco meio alheia a essa questão, porque eu sou muito mole e confesso aqui que eu sou muito mole para lidar com a questão de morte. E eu tinha na minha cabeça que Araçatuba era um município que matava seus animais de maneira indiscriminada. Eu fiquei 3 anos ensaiando para visitar o centro de zoonose, que eu achava que fosse ver lá coisas absurdas e horrorosas. Felizmente, tudo isso que eu temia ver no centro de zoonoses, eu não vi, pelo menos no dia que fui lá. E saí de lá convencida de que aqueles 2 animais, que seriam aqueles 2 cachorros que seriam eutanasiados, que é esse o termo que eles usam, naquele dia, talvez fosse o que era melhor mesmo para eles. Conversei bastante com o veterinário Saulo e ele me convenceu que a situação daqueles animais, que não tinham a menor possibilidade de cura nem de recuperação, o melhor destino para eles fosse aquele sacrifício. Mas apesar de ter encontrado o centro de zoonose bem arrumadinho, bem lavadinho, bonitinho, parece bem cuidado, eu ainda saí de lá apreensiva. E achando que nós desta casa, nós temos uma dívida para com os animais aqui na nossa cidade. E me coloquei à disposição para que a gente faça o que for necessário para que Araçatuba não mate mais nenhum irresponsavelmente. Que a gente consiga equacionar os problemas que envolvem o cuidado com os animais. Tanto da parte de quem está no poder público, como da própria população, que às vezes pega esses bichinhos e descarta no menor probleminha, como se fosse um bichinho de pelúcia. Então, a gente chama atenção aqui, dizendo que nós estamos fazendo muita pesquisa, já nos reunimos com o pessoal que trata, que cuida, que protege animais, e que a gente vai avançar nesse sentido. Então, a gente pede aqui o apoio. E aproveitando, eu gostaria de pedir, sim, à Prefeitura de Araçatuba que observasse o número enorme de gatos que tem na Praça Rui Barbosa e lá no Bosque. Aprendi com o pessoal da reunião que uma cria de uma gata, se a gente for contabilizar todas as crias que essa gata deu e as crias das crias dela, em 10 anos nós teremos 80 mil gatos
na cidade. Só de uma gata em 10 anos são 80 mil filhotes e outras gatas procriando. Então, é um assunto importante que a gente não pode fechar os olhos. Gostaria aqui também, nessa linha de mobilização, fazer um apelo a todo brasileiro que é cidadão, que ama este país e que não concorda com a corrupção. Há 7 anos, nós somos inundados por atos de corrupção nunca vistos na história desse país com o governo federal do PT. Isso todo mundo denominou de mensalão. Quem não conhece essa história do mensalão? Pois bem, há 7 anos que esse pessoal está aí embromando para ser julgado. Agora nós estamos na fase de julgamento. Senhor presidente, eu não estou conseguindo me concentrar. Então, gostaria que parasse o cronômetro e que os vereadores e o público aqui presente fizessem um silêncio para que a vereadora Tiesa possa concluir o seu raciocínio. Obrigada, senhor presidente. Nós tivemos uma frase do Procurador-Geral da República esses dias na revista Veja, e ele disse que o mensalão foi a mais grave agressão aos valores democráticos que se possa conceber. Portanto, nós, brasileiros que amamos este país, e até os integrantes do Partido dos Trabalhadores, que vieram com aquela proposta de ética e até hoje não abriram mão disso, eu tenho certeza que hoje nós estamos todos irmanados para que haja um julgamento sério, justo, e que nomes como Marcos Valério, Henrique Pisolato, Luiz Guxiquem, José Dirceu, João Paulo Cunha, José Genuíno, Delúbio Soares, Silvio Pereira e outros desse naipe nunca mais cheguem perto daquilo que é público e valoroso para todo brasileiro. Uma vergonha nacional. Eu espero que nós nunca mais na nossa história ouçamos dizer de dólar em cueca, dólar em meia, sanguessuga, isso com o dinheiro do povo brasileiro. Eu espero que a sociedade continue mobilizada para que eles não banalizem, não consigam banalizar esse episódio como se fosse uma coisinha à toa qualquer. Que beleza, só lá uma multazinha para esse pessoal. Eu espero que eles tenham punição severa e exemplar, porque esse país precisa parar de ser conhecido como o mundo da corrupção, o rei da corrupção. Quero aqui cumprimentar o Rubens e a Silvia. Passei pela Unip no sábado e eles estavam promovendo uma palestra do Instituto de Apoio Social sobre TDAH, que é o transtorno de hiperatividade que todo mundo, que é uma coisa muito comum e difícil de ser diagnosticada. Felizmente, hoje, as psicólogas, professoras, assistentes sociais, pedagogas, já estão sabendo mais a respeito desse transtorno, dessa doença. O Dr. Sérgio Iricura brilhantemente fez uma palestra que o auditório lotado da Unip não se ouvia uma vozinha de ninguém. Respeito absoluto, porque o assunto era muito interessante. Também lá nós pudemos ter a presença do deputado federal Vanderlei Macris, que é o relator daquela comissão que fez todo o estudo sobre a questão da bebida alcoólica para menores de idade. Então, foi uma manhã bastante rica de aprendizado. Queria terminar comentando um pouquinho sobre a rotatória da Avenida Brasília, que nos foi prometida em 7 dias, que se não chovesse, ia dar certo rapidinho em 7 dias. Pois bem, foram 24 dias, não choveu, tivemos 2 dias de chuva muito fraca, mas felizmente está pronta. A gente agora aguarda o paisagismo e espera que
todas as pessoas que tiveram que se desviar daquela rotatória e cair naquele monte de buraco que existe nas ruas do Nova York, tenham consciência, quando o prefeito e o pessoal vier fazer propaganda do asfalto no Nova York, falar, o Nova York foi asfaltado? Peraí, a rua Graça Aranha, a Catanduva, uma parte, só para concluir, senhor presidente. Então, nem todas as ruas do Nova York, nós aguardamos. E aqui o vereador Papinha comentou a respeito do trânsito pesado naquela rotatória. Não foi uma nem duas vezes que nós já solicitamos, inclusive com layout e reuniões, que seja possível ajeitar as ruas para que o trânsito seja desviado, porque é possível desviar o trânsito e não sobrecarregar o trânsito na rotatória. Estou torcendo para que venha um trabalho de paisagismo bem bonito, porque aquela região merece. Muito obrigada.